Ser humano, ser pessoa, ser gente, ser homem, ser homo sapiens, sendo esse o termo derivado do latim como homem sábio. É ser único, com suas convicções e dúvidas e seus desejos. O ser humano é muito mais que isso, é a sua essência. Nos deparamos com um humano que sempre buscou explicações que justificassem a sua existência. Portanto, ele sempre pensa e não apenas vive. Trabalha em equipe entre o raciocínio e a emoção. E com isso, a gente vê o ser humano como o certo e o errado, o leve e o pesado, o grave e o agudo, a inocência e a culpa, o julgamento e o perdão. O ser humano é uma mistura de tudo, é uma confusão, um emaranhado de sentimentos. É simplesmente sentir. Sentir com todo o afinco, com toda a vontade. É ir até o fundo e voltar. É mergulhar no desconhecido e, por lá, descobrir tudo de mais belo e de mais obscuro. Ser humano é como Locke disse. Reconhecer a si mesmo. Reconhecer a si mesmo agora com o mesmo eu que era antes. E que essa ação passada foi executada pelo mesmo eu que reflete agora sobre ela no presente. O que é ser ser humano para você? O que é a palavra ser humano para mim? É uma palavra muito importante. Eu sempre levo comigo o que significa ser humano. Que eu falo que tem muita gente que deveria seguir isso, muita gente deveria colocar isso na cabeça. Que a palavra ser humano não é uma palavra jogada no vento. A palavra ser humano vem da palavra homo sapiens, onde sapiens significa sapiência, que é inteligência, bondade. Mas a palavra ser humano significaria ser bondoso com o próximo, ser inteligente, compartilhar suas alegrias, conquistas, ideais entre os seus iguais. Tanto em questão de afetivo, né? Afetividade, quanto em questão financeira, em questão política. Deveria ser humano, que seria você ser igual a qualquer outra pessoa, você ser igual a qualquer tipo de pessoa que tem suas características, que é a ser humano. Somos nós somos humanos. O humano, ele tem o poder de sentir, né? Ele tem o lance de sentir, de poder sentir as coisas, de estar, né? De definir o seu sentimento, até mesmo definir o seu sentimento, né? Pena que a gente não tem consciência e usa isso, mas a gente tem essa escolha de sentir. Eu acho que a gente, além da escolha de sentir, a gente é criação e é destruição. Tipo, ambas das coisas. A gente tem um forte poder de construir, de criar, e tem um forte poder de destruir. Apesar de normalmente a gente preferir destruir do que criar. A gente veio com a racionalidade para poder fazer ambas as coisas. E aí vem de escolhas. Tipo, o ser humano, para mim, ele é ambíguo e ele possui escolhas. São dois caminhos diferentes que você pode, seguir. A racionalidade, ela te dá duas opções de caminhos. Então você pode ficar num zigue-zague entre escolhas do que você quer e o que você não quer. Ser humano é esse elemento do caos que está sempre em conflito. De certa forma, isso não é ruim. No momento que você tem duas ideias, A e B, se chocando, sempre surge uma terceira. Para mim, isso é o símbolo de evolução. Trazer um conflito de ideias, debates, discussões. O problema é quando o indivíduo se agarra a um desses dois pontos e não consegue se abrir para novas possibilidades, trazendo sempre o extremismo. Isso sim é o modo mais destrutivo do ser humano. E eu acho que a questão não é nem responder essa questão que a gente faz, né? Mas sim entender que ninguém para pensar no que é ser humano. E ao mesmo tempo todo mundo tá sempre procurando para responder sobre
quem é aquela pessoa, o que ela vai fazer da vida e o que é estar aqui na Terra, o que a gente vai fazer na Terra, qual que é o nosso propósito na Terra. Então, assim, acho que ser humano é exatamente isso, filosofar sobre tudo. A gente é o único ser na Terra que tem a possibilidade de pensar qual que é o nosso propósito aqui, o que a nossa espécie veio fazer aqui. Então, assim, E a partir disso que a gente faz desde pequeno. Um ser humano, pensar em todo o processo da vida dele, ele está fazendo o quê? Aprendendo, crescendo, construindo e criando com o que ele aprendeu. Então, eu acredito que desde o início, desde quando a gente é um bebezinho, a gente está nesse processo de se tornar um ser humano. Ou seja, você nunca é um ser humano, você vai se tornando, porque você nunca para de ser. Ou seja, você nunca para de aprender, você nunca para de pensar, de descobrir, de criar, de errar e de aprender e criar com esses erros a também. realidade é que a gente está sempre buscando entender o que é ser humano, né? Não é uma coisa estática, né? Isso muda de gerações, muda em eras. O ser humano é essa coisa não estável. Essa incógnita, né? Uhum. É isso. Não temos a resposta, mas é isso que importa. É, né? Foda.